Ritambhara Prajna significa que você é capaz de ver a relação entre o som e a forma. Na música clássica indiana, eles exploraram essa questão do som a tal ponto que podem criar qualquer estado emocional que quiserem. Se você puder apenas sentar-se, Ritambhara Prajna virá. Coisas tremendas acontecerão com você. Existe uma certa dimensão da percepção que é chamada de Ritambhara Prajna. Ritambhara Prajna, Prajna significa percepção. Ritambhara Prajna significa que você é capaz de ver a relação entre o som e a forma. Como já mencionamos isso várias vezes, provavelmente para muitos de vocês, se você introduzir qualquer som em um instrumento de medição sonora, como um osciloscópio, cada som gera uma forma ou um padrão. Hoje sabe-se bem que, para cada som, existe um padrão distinto. Foram realizados experimentos muito fantásticos, mas o mais simples é que se você apenas pegar uma folha de metal e, digamos, colar um alto-falante embaixo dela e tocar um certo tipo de som, você verá que se colocar grânulos leves como areia nela ou algo assim, eles se organizarão de uma maneira em particular. Ou se você tiver um tonômetro adequado, onde possa controlar os hertz, padrões distintos. Do contrário, você não precisa fazer isso. Acredito que, se pesquisar na internet, encontrará experimentos assim onde você pode ver que, para cada tipo de som, surge um padrão distinto. Então, para cada som existe uma forma associada. Da mesma forma, para cada forma, existe um som associado. Agora, como saber isso? Essa é a questão. Como saber qual forma merece o certo? Digo, atrai um certo tipo de som ou representa um certo tipo de som. Essa dimensão de percepção é chamada de Ritambhara Prajna. Sem nenhum contexto, falar sobre isso pode parecer um pouco... ridículo, porque sem o entendimento contextual necessário, de repente se eu começar a falar sobre algo a mais, não faz sentido. Vamos colocar desta forma. Se você ouvir música, não música com palavras, digamos que você simplesmente ouve uma voz, ou instrumentos. Já notou que sons diferentes criam diferentes tipos de impacto em você? Um certo som desperta uma emoção de amor em você, um certo som te deixa em paz, certo som faz você querer dançar. Diferentes sons criam diferentes tipos de impactos no sistema. Mesmo que você não esteja ouvindo conscientemente, isso ainda pode acontecer. Em algum lugar alguém está tocando uma música rítmica. Pode ser algo folclórico, ou digamos, estão tocando rock. Você não está realmente ouvindo, você está lendo um jornal ou fazendo outra coisa. Seu corpo quer se mover. Essa é a primeira indicação de que ele quer dançar. Na música clássica indiana, eles exploraram essa questão do som a tal ponto que podem criar qualquer estado emocional que quiserem. Para ter alguma experiência disso, a música é uma exploração mais simples, mais fácil e sem riscos. Você deve ouvir música que não tenha palavras. Isso não significa ouvir música de elevador, não é esse tipo. De certa forma, as pessoas estão explorando vários níveis de sons, várias maneiras de expressar coisas, mas ainda assim sem muitas palavras, talvez algumas poucas palavras. A música clássica indiana segue assim, e a clássica ocidental também até certo ponto, mas a clássica ocidental é em grande parte instrumental, não é? Não tem vozes.
Não tem muita voz, pelo menos. Se você ouvir músicas baseadas em voz que não tenham muitas palavras, sua habilidade de compreender isso até certo ponto pode acontecer. Uma maneira melhor de fazer isso seria: existem mantras específicos, mas eles precisam ser tecnicamente corretos. A música também precisa ser tecnicamente correta, mas isso não é problema seu, é problema do músico. Você só ouve. Para ser tecnicamente correto na música clássica, são necessários anos e anos de dedicação. Mas os mantras virão com mais facilidade porque são puramente técnicos. Você não está preocupado com a estética do som, porque você elimina a estética e olha apenas para os aspectos técnicos. Você está apenas observando a matemática do som. Nesse sentido é mais fácil, se você quiser fazê-la. Mas mesmo isso exigirá um certo nível de atenção. Caso contrário, a melhor maneira é aprender a sentar-se imóvel. Realmente imóvel. Com tudo imóvel dentro de você. Se você souber simplesmente sentar-se aqui, sem tentar fazer nada, sem tentar ouvir, sem tentar meditar, sem tentar entoar, sem tentar pensar em Deus ou no diabo ou em qualquer outra coisa, simplesmente. Se você puder simplesmente sentar-se, Ritambara Pragna virá. Outra maneira de se tornar mais perceptivo aos sons e à natureza dos sons é encontrar um lugar onde não existam sons de máquinas e onde seu celular não faça bip-bip. Tranquilamente, se você puder ouvir o som das árvores, da brisa, da água, apenas os sons naturais, se você prestar atenção suficiente, coisas tremendas acontecerão com você. Se você... Não sei se ainda existem. Provavelmente resta muito pouco disso. Porque até as florestas são cultivadas. Muitas vezes estive no sul da Índia. Sabe? São uma espécie de floresta tropical. O maior tempo que estive lá foi por cerca de 23 dias. Caminhei pela selva por cerca de 23 dias sozinho. Sem nenhum tipo de suporte, sem celular, com certeza, naquela época, e nem mesmo uma lanterna. E no quarto dia acabou a comida que eu estava carregando, então sobrevivi da floresta. Por volta do 8º dia, perdi meu casaco e metade da minha camisa, porque fui perseguido por alguns animais, e naquela confusão toda, fiquei com meia camisa e uma calça. E continuei caminhando. Esse é um país de elefantes e tigres. Vi tigres, panteras, elefantes, todos os tipos de búfalos selvagens e vários tipos de animais, bem de perto. Mas, ao final, quando você olha para trás, o que teve o maior impacto em você foram os insetos. Não são como os carrapatos nos Estados Unidos, eles não mordem. É durante a noite, a orquestra que acontece na floresta tropical. Meu Deus, é inacreditável. E a precisão, todos os dias. Exatamente. Às 2h15 da madrugada, um grupo para e outro começa. Realmente, o senso de tempo deles, todos os dias, exatamente no segundo, um grupo para, outro grupo começa. E você não sabe sobre o que eles estão falando. Eles definitivamente estão falando algo do qual você não sabe, com certeza. Eles não estão apenas fazendo ruídos tolos. Então, se você apenas sentar lá e ouvir, e ouvir, e ouvir, e ouvir, aos poucos, você começará a perceber que existe um padrão e uma organização nisso, que é muito maior do que qualquer sinfonia humana que você possa alcançar, muito mais complexo e muito mais intenso. Então, se você escutar
Apenas aprenda a escutar, 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 escutar tudo. Isso significa que você não deve falar, entende? Apenas escutar. Você começará a ter uma noção de como os sons e as formas estão relacionados. Mas se você quiser fazer um estudo disso, então precisará de um tipo diferente de envolvimento. Mas apenas desenvolva uma escuta atenta para tudo. Não considere o que é importante ou o que não é importante. O que vier, você deve escutar. Isso é muito importante.